10h20, Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a polémica em torno do alojamento local, ou seja, aqueles apartamentos em prédios de habitação que são alugados a turistas, como se fosse um hotel, um apart-hotel, e queremos ouvir a sua opinião. Os moradores de um prédio devem ou não ter o direito de recusar que um determinado apartamento seja destinado ao arrendamento de curta duração a turistas? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. A questão é tão polémica que, para além de dividir partidos e associações de proprietários, divide também os tribunais, com sentenças contraditórias sobre o facto de ser ou não necessária uma autorização prévia dos condóminos para que um determinado apartamento ou determinados apartamentos de um prédio sejam destinados ao alojamento local. É uma atividade comercial. Ora, o Partido Socialista, para tentar ultrapassar estas dúvidas, propõe que, entre os documentos exigidos para se abrir um alojamento local, esteja uma deliberação da Assembleia de Condóminos em que essa atividade comercial é autorizada. No Fórum, queremos ouvir a sua opinião, queremos saber se concorda com esta proposta e se ela for aprovada no Parlamento, as novas regras devem ser aplicadas apenas aos novos negócios ou deve ter um efeito retroativo e abranger o alojamento local que já existe hoje autorizado em Portugal. No fundo, o que deve prevalecer? Os direitos dos habitantes ou de quem compra um apartamento para investir neste setor do turismo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online. Para isso, basta escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Se for à página da rádio na internet, pode também responder ao inquérito. É uma espécie de sondagem que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se o alojamento local deve ficar sujeito à autorização das assembleias de condóminos. 15% dos ouvintes responde que sim, 83% responde que não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Primeiro convidado do Fórum TSF, o deputado e vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Carlos Pereira, um dos subscritores da proposta que tanta polémica está a causar. Sr. Deputado, bom dia, obrigado por vir ao Fórum TSF. Gostava que começasse por nos explicar porque é que decidiram avançar com esta proposta. Bom dia, antes de mais. Grande parte das explicações foram, aliás, referidas no início da peça. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está naturalmente atento àquilo que são as movimentações em todos os setores da atividade económica e da atividade do país e, a determinada altura, foi perceptível alguns conflitos no que diz respeito ao alojamento e à habitação em prédio urbano. E esses conflitos foram chegando aos deputados do Partido Socialista e ao seu grupo parlamentar e consideramos ser do mais elementar bom senso contribuir para clarificar a questão e, de alguma forma, assegurar que há um saudável convívio entre aquilo que é o alojamento local e o arrendamento, e a saudável convívio só se pode fazer com uma autorização numa Assembleia Geral de Condóminos em que há uma autorização para a prática de uma atividade comercial que é o alojamento local. E, em concreto, gostava que nos explicasse um pouco a proposta, mas gostava que o Sr. Deputado explicasse aos nossos ouvintes o essencial da proposta que foi entregue no Parlamento. Pois, a proposta é verdadeiramente uma proposta cirúrgica, não é uma proposta muito clara, porque basicamente hoje qualquer cidadão que tenha um apartamento que queira colocar na atividade comercial de alojamento local deve apresentar um rol de documentos para que seja efetuado esse licenciamento. O que o Partido Socialista propõe em sua proposta é basicamente que a juntar esse rol de documentos se acrescente a ata da decisão da Assembleia Geral de Condóminos a autorizar esse cidadão a utilizar a fração que tem para alojamento local e, portanto, para uma atividade comercial. E com as regras normais de uma associação de condóminos, ou seja, é a aprovação por maioria? Sim, regras normais da Associação de Condóminos, isso não está totalmente esclarecido na proposta, como é do vosso conhecimento, mas também, como eu já disse várias vezes, a proposta é uma proposta que permite, de alguma forma, fazer o debate, abrir o debate e permite que todos os intervenientes, e em particular os partidos, possam também contribuir no sentido de encontrarmos a solução
que possa ser a solução de equilíbrio, porque é isso que nós gostaríamos, uma solução de equilíbrio que de alguma forma também garanta que o contributo para o alojamento local, para o desenvolvimento do país, para o crescimento económico, para a criação de emprego, para a criação de riqueza, aspectos que todos nós estamos de acordo, também seja positivo. Ou seja, não estando ainda a proposta fechada, mas à partida não poderá verificar-se o caso. Dando aqui um exemplo, imaginemos o meu prédio, tem vários condóminos e eu digo não quero cá. E chega uma voz para travar o negócio. Não é assim? Pois, a questão não é bem assim. E como disse, a proposta não está fechada. Depois há, e referiu aí na sua apresentação, a questão do que acontecerá ou poderá eventualmente acontecer com os prédios que já estão, com as frações que já estão licenciadas. É uma matéria, como digo, que está em aberto na proposta e pode, inclusive, permitir a introdução de um regime transitório. Portanto, essas questões devem ser debatidas no quadro parlamentar, porque, como sabe, depois de uma eventual aprovação, haverá um tempo de discussão na especialidade e, nessa altura, é possível, de facto, afinar a proposta no sentido de garantir os objetivos que o legislador pretende. E o Partido Socialista tem uma posição formada sobre esta questão, de esta norma, sendo aprovada no Parlamento, ter efeitos retroativos ou não? Nós estamos abertos a discutir um regime transitório, naturalmente não fechamos nenhuma porta nesta matéria e queremos também ouvir a opinião dos partidos e das entidades que de alguma forma se importam com estas matérias para podermos fechar o assunto, mas não estamos fechados a nenhuma solução alternativa. Ora, referiu aí o Sr. Deputado o facto de este ser um setor, uma área importante, um subsetor importante do setor do turismo, que está a ter uma importância fundamental na recuperação económica do país. Como é que escutou, enquanto um dos autores desta proposta, as críticas e os alertas das associações, nomeadamente a Associação de Alojamento Local de Portugal, alertando para a possibilidade de esta proposta, no caso de vir a ser aprovada, prejudicar o turismo, prejudicar o crescimento económico e provocar eventualmente o despedimento de até 10 mil pessoas? Bom, nós compreendemos naturalmente e aceitamos, faz parte da democracia e aceitamos todas as opiniões relativamente a propostas que o Partido Socialista queira introduzir ou esteja a divulgar. De qualquer forma, nós achamos que, apesar de tudo, há outras entidades, outras opiniões que divergem dessa mesma opinião e, por outro lado, tem sido muito claro para todos os portugueses que o Partido Socialista, nas suas opções políticas e nas suas intervenções, tem feito um esforço colossal e também nas suas propostas para que se crie mais emprego, se crie riqueza. E, portanto, nós não fazemos propostas contraditórias ou não andamos em caminhos contraditórios, porque o ponto nesta proposta não é esse. O ponto nesta proposta é aquilo que eu julgo que os portugueses percebem. E eu vou dar um exemplo. Se para abrir um escritório de contabilidade num prédio urbano é fundamental, e neste caso é por unanimidade, como é do conhecimento de grande parte das pessoas, que a Assembleia Geral de Condóminos aprove, eu julgo que os portugueses percebem que uma atividade comercial como o alojamento local não é menos lesiva dos condóminos do que uma atividade de contabilidade. E, portanto, estamos a falar numa solução de equilíbrio e uma solução que nos parece importante quando estamos a falar de atividades económicas. O cerne da questão é que o alojamento local não é habitação. E como não é habitação, mas sim atividade económica, essa matéria deve ser apreciada e observada dessa forma. E é esse o caminho que nós estamos a fazer, mas como disse, um caminho com equilíbrio, ouvindo pessoas, mas também estando aberto para soluções que eventualmente possam vir de outros partidos que também têm preocupações com esta matéria e, portanto, eu julgo que não será, nem é esse o objetivo e com certeza não será essa a consequência, um hecatombe do ponto de vista daquilo que é a criação de riqueza e crescimento económico, a nossa proposta, até porque não é sequer líquido que esta proposta a avançar significa que de repente todas as frações de alojamento local deixem de existir nas frações, nos prédios urbanos. Não é essa o sentido da proposta, é basicamente uma sã convivência entre vizinhos, digamos assim, garantindo que esses vizinhos considerem adequado que na sua habitação regular possa, enfim, ser compatível ou possa conviver também uma atividade comercial como é o alojamento local, que de alguma forma introduz menos sossego, tranquilidade, e portanto, desde que isto seja do entendimento da maioria dos condomínios ou dos condóminos, do nosso ponto de vista, é esse o caminho que deve ser feito.
E obrigado mais uma vez, Sr. Deputado Carlos Pereira, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, explicando-nos aqui no essencial os objetivos e, mais em concreto, esta proposta do Partido Socialista, ficando aqui com esta salvaguarda que o PS está aberto a um regime transitório e considera que, se esta lei for aprovada, não será, e utilizando aqui as palavras do deputado Carlos Pereira, uma hecatombe no turismo local. Ora, convido agora os outros vizinhos deste condómino, que é o Fórum TSF, a participarem no debate. Que opinião tem sobre esta questão o agente turístico Nuno Matos, que nos escuta em Lisboa? Bom dia. Estou sim, bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Quer dizer, eu fiquei mais descansado por ver que esta proposta que o Partido Socialista está a apresentar, no fundo, acaba por ser uma ideia assim rasurada num papel meio à pressa e que está sujeita à apreciação das outras pessoas. É preciso não esquecer que a questão do alojamento local teve um papel e continua a ter um papel predominante na reabilitação urbana, na criação de emprego, não só na criação de emprego direto com o alojamento local, como também na criação de emprego de toda a atividade económica que roda à volta do turismo. Eu sempre que esta questão do alojamento local se põe, fico sempre com a sensação que existem aqui outras questões que são mais relacionadas com interesses económicos de grandes grupos, nomeadamente os grupos hoteleiros, que fazem sempre muita pressão para que esta questão do alojamento local seja revista, mas é preciso também não esquecer que a questão do alojamento local não é o mercado que rouba clientes aos hotéis. Eu trabalho muito com alojamento local e há muitas situações, a maior parte das situações de famílias, por exemplo, que vêm passar férias a Portugal, que se não existisse a opção do alojamento local, pura e simplesmente não vinha. Portanto, esta questão da criação de regras de obrigatoriedade de existir uma autorização do condomínio para que exista alojamento local no prédio, no fundo só vai beneficiar as grandes empresas que estão implementadas no mercado na área do alojamento local, uma vez que são essas que têm prédios inteiros e que subvertem um pouco o princípio do alojamento local, e são essas as empresas que vão beneficiar com esta situação, porque os que têm pequenos negócios, em que têm apartamentos dispersos em vários edifícios de Lisboa, por exemplo, vão ser prejudicados, porque a Assembleia de Condóminos, então, se for por unanimidade, dificilmente vai aprovar, porque haverá sempre um condómino que estará contra. Eu penso que faria muito mais sentido estabelecer, eu que trabalho com imensos alojamentos locais e nunca tive uma única queixa dos vizinhos dos alojamentos locais com quem trabalho, penso que fazia muito mais sentido que alojamentos locais em que reiteradamente, e estamos a falar dos alojamentos locais em que normalmente albergam grupos de jovens e que perturbam o funcionamento dos restantes condóminos e tudo mais, alojamentos locais que reiteradamente fosse apresentada queixa na polícia por distúrbios, por barulho, por incomodar, e que fosse uma situação que fosse reiterada, deveria ser avaliada a sua situação e eventualmente até ser cassada a licença de utilização de alojamento local para uma fração como esta, porque estas são situações que acontecem reiteradamente em determinados tipos de alojamento local. Porquê? Porque os proprietários normalmente não fazem segmentação do mercado, não fazem um contacto mais direto com as pessoas que vão ocupar o alojamento local e que, portanto, quem vai ocupar não sente esta responsabilidade de se sentir como um local, que esse é o princípio do alojamento local, e eu penso que a solução passaria mais por aí do que estar a fazer a autorização do condomínio, uma vez que, então, se for por unanimidade, esquecer é acabar com o negócio. Acaba com o negócio. Só para terminar, não esquecer que o alojamento local foi o principal incentivador da reabilitação urbana. Muitos governos apresentaram programas de reabilitação urbana que nunca resultaram em nada. O alojamento local é o grande responsável por isso e é preciso que as pessoas tenham a noção de que quem investiu não pode agora ser prejudicado com alterações sucessivas da lei
já bastou o aumento para o dobro do imposto que estava inicialmente previsto, não pode estar sempre a ser limitar e eliminar a vontade de investimento em Portugal. Agradeço o seu contributo. Matos, daqui a pouco vamos escutar o Presidente da Associação do Alojamento Local de Portugal, Eduardo Miranda, mas antes tenho ainda em linha o nosso ouvinte João Moraes, comercial que nos liga da Ericeira. Bom dia, qual é a sua opinião? Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. A minha opinião, se me permitir, vou-me colocar na perspectiva de condomínio. De pessoa que o único interesse que tem é efetivamente a melhoria da economia deste país e que acredita que efetivamente o turismo será, com toda a certeza, uma das melhores vias rápidas de autoestradas. Agora, o que é preciso e importante também, até porque está confuso, pelo menos é assim que eu estou, depois de ouvir a proposta de lei e de ouvir também este senhor que trabalha na área, parece-me que a situação está dúbia e agradeço o tema do Fórum. O maior património que o condomínio pode ter são as pessoas. E era bom que a gente se focasse nas pessoas e focasse em vários aspectos. Porque uma coisa é pensarmos em alojamento local para o bairro de Alfama, bairro de Charquinho, bairro de Carnide, Lisboa. Outra coisa é pensarmos num alojamento local para terras como a Costa da Caparica, a Ericeira, a Sintra. Porque são alojamentos, ou se quiser, são turismos completamente diferentes. E depois, por outro lado, era bom também que não nos esquecêssemos que a maioria dos condomínios pertence à banca. Estão hipotecados. E podia ser que esta lei tivesse mais profundidade e fosse ao encontro daqueles que a crise os afundou. Então estamos a falar de condomínios penhorados e esses já pertencem à banca. E eu deixo no ar esta perspectiva, tendo em conta, nem quero perder tempo a dizer que, se formos analisar os condomínios, há um incumprimento vergonhoso da mensalidade. E digo vergonhoso com este teor. É porque as pessoas têm dificuldade. E é por isso, não é por má fé. Mas ninguém pensa nessa gente. Por outro lado, também, se formos para Lisboa, temos condomínios já numa idade muito avançada, em que as pessoas não estão preparadas, não se entendem, e recorrem a filhos ou a empresas temáticas, empresas que tratam destas coisas. Se formos falar para a zona limite da área metropolitana de Lisboa, como a Ericeira, então aí é toda uma classe etária mais nova, mas que se está borrifando para o condomínio, e quando é para eleger eleitores, toda a gente, administradores, perdão, toda a gente foge. Ou seja, há aqui valores de cidadania que ainda não estão instituídos em Portugal, e os nossos deputados, de uma vez por todas, têm que começar a pensar nisto a sério. Mas eu gostava de focar nisto, porque era uma tábua de salvação para muito português que está sufocado. E era uma tábua de salvação porque há vários tipos de alojamento, até quartos. Há turismo, que há de surgir a Portugal, que não pode ir para um hotel, não pode também almoçar todos os dias num parque de merendas, mas também tem toda a legitimidade de apanhar o sol que nós temos e as praias, fazer surf. Precisa só de um quarto. Porque não uma plataforma de homens de bem, em que juntássemos a banca, que tem estes condomínios penhorados, juntar esta classe que está sufocada, que somos muitos, e as pessoas que vivem, e com toda a legitimidade de viver de turismo, com a sua experiência, juntarmos todos, de peito aberto, de boa fé, cada um a ganhar aquilo que deve ganhar, mas não mais que aquilo que deve, mas numa perspectiva humanista. E eu então sim acreditava nesta proposta, acreditava na política para os homens e acreditava nas pessoas. Manuel Cássio, não amasse mais. Não amassa nada, agradeço o seu... Agradecendo o seu tema. Bem-aja para o senhor e um bom fim de semana. Agradeço a sua participação, agradecimentos extensivos a todos os ouvintes que... em muitos temas diferentes, um dos lemas do Fórum não há aqui temas tabus nem ideias feitas, mas os ouvintes ajudam a enriquecer este condómino, permitam utilizar outra vez aqui aquela expressão por brincadeira, condómino que é o Fórum da TSF. Bom dia, Eduardo Miranda, é o Presidente da Associação do Alojamento Local de Portugal, bem-vindo ao Fórum TSF. Quer explicar-nos porque é que tem receio desta lei? Bom dia, Cássio, bom dia ao Fórum. Eu começava primeiro por dizer que nós temos todo o interesse em preservar a boa convivência com os condomínios. Aliás, estamos a trabalhar nisso. A questão é que a resposta está longe desta proposta feita.
esta proposta para nós foi surpreendente, porque, primeiro, foi uma iniciativa completamente avulsa, isolada de qualquer estratégia, seja de turismo, de habitação, e que mostra um desconhecimento total da realidade e até dos efeitos catastróficos que poderia ter. Primeiro, no turismo, que tem sido a grande aposta do governo, em um setor-chave, né, que tem um efeito grande no turismo, e milhares de famílias, que, como já foi dito aqui, hoje dependem do aéreo como seu sustento, e que só causaria um caos e uma guerra nos condomínios, ou seja, nem sequer resolveria os supostos problemas que estão sendo levantados. Não? Passo até, por exemplo, a ver aqui alguns dados e alguns exemplos. Muita gente não conhece, calhar, a realidade do alojamento local, mas hoje o alojamento local representa 1/3 da acomodação turística. Ou seja, uma proposta que coloca nas mãos do condomínio, com todo respeito aos condomínios, a decisão de se essa atividade pode ou não existir, coloca em causa boa parte do setor do turismo. São 30 mil alojamentos que estão em propriedade em prédios habitacionais. Não? Só para dar um exemplo ainda mais concreto, no caso de Lisboa e do Porto, por exemplo, 97% do alojamento local está em prédios habitacionais, ou seja, praticamente todo o alojamento local. Não? Fala-se até muito na reabilitação urbana, e é verdade, o alojamento local teve um papel aqui importante, mas hoje há fatores ainda mais importantes para se considerar. Por exemplo, nos centros urbanos, Lisboa e Porto principalmente, há uma característica diferente. O alojamento local aqui é essencialmente autoemprego. 60%, a maioria, tem no alojamento local a sua principal atividade, o rendimento e o sustento da família. Não? É preciso levar em conta, por exemplo, também que não se afeta só os apartamentos. Fala-se muito nos apartamentos. Em Lisboa, a licença, o uso habitacional é utilizada também nas pensões, nas hospedarias que existem há décadas, que geram emprego, nos hostels todos, ou seja, estariam em causa os hostels aqui em Lisboa premiados mundialmente, né, que também a maior parte deles tem licença habitacional, ou está em prédio habitacional, não? Sem contar o Algarve, portanto, que convive com essa realidade há décadas e que seria criada uma guerra completamente desnecessária, não? Porque nunca teve problemas maiores e passaria a ser obrigado a discutir essa questão nos condomínios. Não? O Eduardo Miranda não fica mais, pergunta a questão, mais descansado com a avaliação do deputado Carlos Pereira, que diz que certamente não haverá um mecatombe no alojamento local. Não é verdade, e aí é a parte do desconhecimento, né? Ou seja, se nós estamos a mexer com 71% do alojamento, permitindo ao condomínio que decida se ele pode, seja existir, ou seja, ser criado, por exemplo, significaria que 71% das novas, potencialmente dos novos alojamentos a serem criados, provavelmente seriam recusados, porque nós sabemos o ambiente de condomínios, ou seja, é normal, como algo novo, que haja alguma reação e, por dúvida, se recuse, né? Sem contar na impossibilidade até prática de desconvocar os condomínios, quer dizer, é praticamente inviabilizar a abertura de novos alojamentos locais. E a pergunta que se coloca é para quê, né? Ou seja, primeiro, a proposta não resolve nada, né? Ela só causa mais guerra nos condomínios, porque ela nem sequer trata das questões reais. Não? Nós, por exemplo, estamos mais empenhados em trabalhar junto com os condomínios, em boas práticas, na precaução de potenciais questões, que hoje em dia, os tais conflitos falados, estamos a falar de 4 ou 5 casos que foram para o tribunal em 30 mil condomínios, ou seja, nós vamos obrigar todos os condomínios a discutirem isto, a entrar em guerra, por questões que podem ser, boa parte das vezes, resolvidas por melhores práticas, até alguma monitorização. Deixe-me só colocar-lhe uma outra questão. Ora, o alojamento local é um negócio, é uma atividade comercial. E há pouco, recorrendo aqui ao exemplo invocado pelo vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS, o deputado Carlos Pereira, se quiser abrir um escritório de contabilidade num prédio, é preciso uma decisão do condomínio. Então, porquê é que um alojamento local não precisa de autorização? Essa discussão, para já, é a discussão que está em tribunais, ou seja, essa legislação pretende se sobrepor, inclusive, as decisões do Supremo, né? O próprio Supremo... Os tribunais que têm tido decisões contraditórias. Mas já em sede de Supremo já houve uma decisão favorável, portanto, a questão aqui jurídica, aliás, essa medida que ele propõe nem sequer resolve nada dessa discussão. Só vai aumentar os processos em tribunais, porque essa questão continua a se colocar, né? Então, não resolve nada, porque o que ele diz é que preciso previamente uma decisão
do condomínio. A questão é que se é habitacional, e aliás a própria legislação quando coloca essa questão, se for habitacional, precisa da aprovação do condomínio, significa que há uma aceitação que o uso habitacional pode ser para alojamento local. Se assim for, significa que eu não posso inibir, o condomínio não tem esse poder, foi o que o Supremo veio dizer. Se o uso é habitacional, o condomínio nem sequer tem esse poder. Portanto, só vai aumentar os litígios. Isso vão todos para o tribunal. Ao invés de termos 4, vamos ter 4.000 litígios em tribunal. Portanto, o que nós temos que fazer é direcionar isto, e até um ouvinte falou aqui, para discutir as questões reais. Se houver alguma situação pontual de excessos, vamos fazer uma mediação, vamos monitorizar. Se for preciso, se houver casos de abusos, acho que mais do que correto haver aqui algum tipo de implicação ou penalização para aquele caso específico. Mas não destruir um setor, afetar o turismo como um todo, por causa de questões pontuais, ou seja, isso acho que não tem não só sentido, como seria catastrófico, e vamos pensar também nas famílias, né? Temos aqui milhares e milhares de famílias hoje que dependem disso. Cada vez que um condomínio tomar uma decisão, mesmo sem nenhuma razão aparente, porque não quer, digamos assim, um alojamento local, no caso de Lisboa e Porto, está a mandar para o desemprego pessoas diretamente, né? Portanto, é algo que nós temos que discutir e resolver, e estamos 100% abertos, mas não é desta forma, nem com medidas avulsas que colocam em causa o setor, o turismo e o emprego. Agradeço ao Eduardo Miranda por explicar aos nossos ouvintes o ponto de vista da Associação do Alojamento Local de Portugal contra esta proposta do Partido Socialista. Que opinião tem o economista Luís Monteiro, que nos escuta em Lisboa? Bom dia. Bom dia. Antes de mais, gostava de dizer que não tenho nem alojamento local, nem vivo do alojamento local, não tenho qualquer ligação com o setor. A última frase que o anterior pessoa que falou disse foi uma das poucas com que eu concordei com ele, que é não fazer medidas avulso e tentar olhar para este setor que hoje é um setor de economia. E veja-se o que tem acontecido em certas áreas de Lisboa em termos de um melhoramento do ambiente através da recuperação de prédios que estavam a cair e de volutos, etc. O emprego que isso cria em termos de construção, em termos depois do seguimento do negócio, etc. E da riqueza que isso traz para o país em termos de turismo, e de facto isso é notável. O Porto é outro exemplo, não é? A zona da Ribeira e aquela zona toda da Baixa de Porto que estava completamente abandonada. Hoje é um polo muito interessante e foram feitos trabalhos de muita qualidade em reabilitação de prédios de grande valor. Agora, a questão que está aqui, na minha opinião, é que isto não é alojamento local. Isto é um negócio para muita gente. E enquanto se continuar a tratar como alojamento local, como seja uma tiazinha que aluga uns quartinhos, etc., aí é que para mim está o problema. Portanto, ele não pode ser tratado com medidas avulsas como esta que agora está a ser falada, tem que ser encarado como um negócio, que como qualquer outro negócio tem que ter o seu, corresponder a certas regras muito claramente definidas, e aí é que tem que se legislar, tendo a ver o registro do negócio, tendo a ver a existência de licenciamento adequado, a adequação do prédio para o negócio, etc. E isso inclui, nos prédios que já têm habitantes permanentes, a autorização de condomínio como qualquer outro negócio que se instale num prédio de habitação. E, portanto, medidas avulsas, porque, sei lá porque que é preciso agora o licenciamento do condomínio, esse senhor teve toda a razão quando disse que isto vai acabar tudo em tribunal, como acaba tudo neste país em tribunal, e são muito mais ações e tudo mais. Há negócios muito bem feitos nessa área, também tenho conhecimento de negócios que sabe Deus como é que aquilo funciona nessa área, e é isso que tem que ser regulamentado. E tem que ser regulamentado de A a Z e não começar por P. Tem que ser tudo olhado como um negócio, de uma forma integrada, e criar as condições necessárias para que ele exista, se desenvolva, mas desenvolva de uma forma correta e harmoniosa. Porque, senão, nunca mais vamos sair desta. Isto é a pescadinha de rabo na boca que vai existir sempre, a partir do momento em que se tomem medidas pontuais e se usem uns pensinhos aqui e ali, que se calhar fazem muitas notícias e já fizeram, por exemplo, este programa de rádio, mas que não resolvem o problema. E isto é empurrar mais uma vez o problema com a barriga para a frente. Não podemos tapar o sol com a peneira. Isto é um negócio a sério, deve ser encarado como um negócio a sério, e quem está nele tem que cumprir as regras a sério.
Mas essas regras têm que ser claramente definidas na sua totalidade. Era só isso que eu tinha que dizer. É o contributo do economista Luís Monteiro, enriquecendo este debate. E que opinião tem o Presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, Romão Lavadinho? Bom dia. Bom dia. Muito obrigado por me terem aceito esta proposta. Eu queria dizer o seguinte, relativamente à questão da lei que está neste momento a procurar, o PS está a procurar que ela seja aprovada, eu estou de acordo que ela deve ser mais geral e menos particular. De qualquer forma, dizer o seguinte, ouvi aí um senhor que dizia que isto vai tudo para tribunal, mas vai tudo para tribunal porquê? Porque não há lei. Porque quando houver uma legislação que regule este setor, naturalmente que os proprietários podem querer ir para tribunal, mas isso não podem ir para tribunal porque a lei aí existe. E, portanto, a questão aí de amedrontar as pessoas com os tribunais e com o que isso implica em termos de custos, etc., isto não é verdade. Porque se a lei for regulada, se a lei for aprovada, os tribunais não podem resolver contra uma lei que está aprovada. Portanto, como sabemos, já o Supremo Tribunal já decidiu de uma maneira, houve outro tribunal que se decidiu de outra. Agora, eu queria dizer a opinião da Associação de Inquilinos relativamente a esta questão do alojamento local. Eu estou de acordo que o alojamento local pode favorecer algumas famílias e até resolveu alguns problemas de degradação do património e resolver o problema do rendimento de algumas famílias. Mas não é disso que se está a tratar. O que se está a tratar é pessoas que têm vários apartamentos, empresas hoje já são constituídas empresas, têm vários apartamentos para o alojamento local. E esta questão é que está a prejudicar exatamente o arrendamento normal. Portanto, o arrendamento normal hoje em Lisboa e no Porto praticamente não existe, ou se existe é a valores completamente incomportáveis, exatamente porque surgiu o alojamento local e, portanto, muitos proprietários, a própria Associação de Proprietários diz isso, estão a deslocar o arrendamento normal para o alojamento local porque isso lhe dá muito mais rendimento. Como já foi dito e eu estou de acordo, trata-se de uma atividade económica. Tratando-se de uma atividade económica, tem que se gerir como atividade económica. Depois, a questão dos condomínios. Por que razão é que os condomínios devem decidir se autorizam ou não? A razão é muito simples. Aliás, não só os condomínios, como os inquilinos de mesmo propriedade plena de propriedade privada. Portanto, eu não posso admitir que eu chegue à minha casa e que tenha um ruído insuportável. Não é? Se eu for condomínio, tenho um ruído insuportável. Tenho o desgaste dos materiais, das partes comuns, que é também muito significativo. Tenho o desgaste de elevadores em que levam muitas vezes a que esses próprios elevadores sejam degradados, porque têm uma utilização extra. E, portanto, tenho o direito de, como coproprietário de um prédio, tenho o direito de dizer isto não pode ser. Isto, vocês, ou isto é alterado, ou, portanto, nós não autorizamos. Eu acho que esta proposta de serem as Assembleias Gerais dos Condomínios a decidir se estão ou não de acordo com a colocação do andar em alojamento local, eu estou completamente de acordo e acho que essa é a solução para o problema. Depois há que reduzir também no arrendamento pleno, do prédio em pleno, que não é propriedade horizontal, o proprietário não pode fazer o que quer. Não pode colocar lá agora toda a gente, e eu que sou inquilino, pago uma renda, muitas vezes já é elevada, com valores muito elevados. Pago uma renda elevada e depois estou sujeito a ruídos, a barulhos, a coisas com as quais eu não concordo. E, portanto, acho que a lei tem que regular isto. Não deve ser apenas para regular se o condomínio faz ou não a Assembleia Geral e se o condomínio decide ou não, se aceita ou não aquela solução, mas deve ser para o geral da habitação. E, portanto, não é só para os condóminos, mas é também para a propriedade total. Eu acho que esta é a solução ideal. Não estou muito de acordo em que se diga que isto está a prejudicar a habitação, digamos, os hotéis. A hotelaria já vem dizer que isto não pode ser porque prejudica os hotéis. Eu aí estou-me nas cintas para isso, não me interessa nada disso. O que me interessa é que o bem-estar dos condomínios, o bem-estar das pessoas, das famílias, porque a questão que se coloca aqui, em primeira instância são as pessoas. Não é o rendimento, nem é o valor da propriedade. É as pessoas. Peço desculpa por interromper, e é com este argumento do Presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, Romão Lavadinho, que terminamos a primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos este debate já a seguir ao noticiário das 11. Para participar em viva voz, tem à disposição o telefone 808-202-173. Para participar no debate online, podem escrever aquilo que pensam hoje sobre o alojamento local, ou no Facebook da TSF, ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que fazemos aos ouvintes, 82% dos ouvintes consideram que o alojamento local não deve ficar sujeito à autorização das Assembleias de Condóminos. Já regressamos para o debate a seguir às 11.
Retomamos este debate aqui no Fórum TSF em torno da polémica sobre o alojamento local, os apartamentos em prédios de habitação que são alugados aos turistas como se fosse um hotel, um apart-hotel, e perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a proposta do Partido Socialista, já entregue no Parlamento, para que os moradores desse prédio tenham o direito a recusar que um determinado apartamento seja destinado ao arrendamento de curta duração a turistas. Teresa Varela participa no debate online com esta opinião: o espírito de comunidade não é proibir, que é o que vai acontecer, é resolver os problemas sempre que o regulamento não se cumpra. Acontece assim com inquilinos de longa duração ou mesmo com proprietários residentes. Manuel Luís Araújo deixa-nos esta opinião. Esta medida, a ir para a frente, seria o maior tiro no pé dado por um governo em Portugal. Eles atacam aquilo que está a correr bem. O mini empresário investir num apartamento, acreditando nas regras que o Estado impôs. O ano passado aumentaram os impostos em mais de 100%. Foi de 15% para 35%. Só um louco investe em Portugal, escreve Manuel Luís Araújo. Com uma medida destas, o alojamento local morre, muitas casas voltam para a clandestinidade e o boom do turismo sofre um forte revés. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o alojamento deve ficar sujeito, o alojamento local, claro, deve ficar sujeito à autorização das assembleias de condóminos, e o não continua com grande margem. 84% dos ouvintes responde não. Que opinião sobre esta proposta do Partido Socialista tem a Associação Lisbonense de Proprietários? Inês Leitão, bom dia. Bom dia ao Fórum. Nós, claro, temos uma opinião frontalmente negativa, porque nós temos sido habituados pelo PS, desde que este governo tomou posse, em inúmeras medidas contra o setor imobiliário. Não só aumentaram os impostos sobre o alojamento local, como aumentaram o IMI, criando um adicional ao IMI, como aumentaram os valores patrimoniais dos imóveis, criando subsídios em carros. E agora estão a tentar dificultar a situação do alojamento local, que é das poucas situações que têm estado a correr bem e tem estimulado muito a nossa economia. Só que a medida não tem racionalidade alguma, porque o que vai dela resultar é transformar os condóminos em sócios do proprietário que quer explorar o alojamento local na sua fração. Porque se for necessário a autorização dos condóminos, e deve dizer que a lei, quando se fala de uma alteração do destino da fração, exige mesmo a unanimidade, o que se verificaria é que o único condómino poderia oferecer ao alojamento local em todo o imóvel. E se o fizesse, o resultado normalmente sucederia que exigiria elevadíssimas contrapartidas para fazer essa autorização. Portanto, o que nós achamos é que o PS não quer assumir que quer proibir o alojamento local, porque este governo tem tido um grande ódio ideológico à propriedade, mas na prática é isso que está a querer ocorrer, porque toda a gente sabe que se puser isto nas mãos das assembleias de condomínios não há possibilidade nenhuma de obter uma aprovação, a não ser que o proprietário tenha que entregar grande parte das suas receitas aos outros condóminos, e nenhum proprietário estará disposto a fazê-lo. Portanto, as duas, uma, o alojamento local entra na clandestinidade, e que é algo que obviamente seria muito prejudicial para o país, ou por isso simplesmente deixará de se praticar. Se de facto a ideia que nós temos é expulsar os nossos turistas que têm vindo para Portugal e que têm contribuído muito para estimular a economia, então está aberto o caminho para o fazer, mas há muitos países para onde eles podem ir. Deve dizer que eles não terão pena nenhuma, acharam mais uma vez uma posição ridícula do nosso país, mas infelizmente é isso que estamos habituados, a apresentação de propostas absurdas e sem qualquer ponderação, como é que esta agora o PS quer pôr. Não dá validade ao argumento de que se uma pessoa quiser abrir um determinado negócio num prédio tem que pedir autorização, então porque é que o alojamento local, que também é um negócio, não necessita de autorização? Não, o alojamento local não é exatamente o comparável. Os prédios têm frações destinadas a comércio e a habitação. São as duas únicas finalidades que estão no título constitutivo. Como é óbvio que as frações de comércio são as lojas. Não é nas lojas que vamos instalar turistas. Isso está absolutamente fora de questão. Os turistas têm que ser instalados nas frações destinadas à habitação. O que eles fazem, de facto, é a habitação por curtos períodos. Portanto, ou seja, neste momento, eu posso levar um contrato de arrendamento com qualquer português por um dia, por 2 dias, por 3 dias, não estou obrigado a nenhum limite mínimo da duração desse contrato.
A que propósito é que se quiser fazer um alojamento a turistas, teria que pedir autorização ao condomínio. Não há nenhuma justificação lógica para esse tipo de atitude. Mesmo se considerar que não é um arrendamento que é hospedagem, a verdade é que sempre se pratica hospedagem, inclusive por inquilinos, deve-se dizer, e a própria lei permitia que os inquilinos fizessem hospedagem nos imóveis. Nas cidades universitárias fez sempre muita hospedagem a estudantes. Nunca nenhum condómino veio alguma vez dizer que era contra isso e queria proibir. E muitas vezes os estudantes também causam incómodos aos restantes condóminos. Portanto, quando entramos neste tipo de deriva, nós estamos a entrar num raciocínio completamente absurdo em termos do que é a lógica do sistema, porque um proprietário, quando compra uma fração para a habitação, pode lhe dar hoje 3 destinos. Ou instalar lá a sua família, é uma hipótese, pode arrendá-la, é outra hipótese, criar hospedagem, inclusivamente, a estudantes, é outra hipótese, e pode fazer alojamento local para turistas, é outra hipótese. Qual a razão porque a quarta possibilidade há de necessitar de autorização dos condóminos? A menos que se pretenda que os condóminos também vão autorizar qual é o destino que o proprietário quer dar ao prédio, se pode arrendá-lo, se não pode, essas coisas assim. Seria completamente absurdo esse tipo de ideia. E entrando nesse tipo de sistema, o resultado é que nós estamos a privar o proprietário de decidir qual é a aplicação económica do seu imóvel. E isso é um atentado à sua propriedade, porque a Assembleia dos Condóminos só gera as partes comuns, não gera as frações autónomas. Nas frações autónomas o proprietário utiliza-as para o que o FIC pretende. É isso é que significa ser proprietário. Obrigado, Dr. Nunes Leitão, por explicar aos nossos ouvintes os argumentos da Associação Lisbonense de Proprietários sobre esta questão que é polémica. Que opinião tem a empresária Marta Macedo, que nos escuta em Braga? Bom dia. Olá, bom dia. Olha, eu sou proprietária de 4 apartamentos de alojamento local em Braga. Gostei muito deste senhor que falou antes de mim, porque na realidade ele diz que a utilização que os turistas fazem dos apartamentos de alojamento local ou do local de alojamento local é para viverem como qualquer outra família vive, e isso não degrada de forma alguma, não faz uma maior utilização do espaço comum do prédio, neste caso, porque eles vão lá fazer as suas refeições e dormir como se eu tivesse os meus apartamentos alugados a qualquer outra pessoa, ou estudantes, ou uma família. Por isso, realmente, isto tem que ser ponderado, a proibição ou o condomínio poder decidir aquilo que eu faço com a minha fração, não é de todo pensável sequer, não é? Porque se alugar o apartamento a uns estudantes, vou ter com certeza mais problemas do que quando alugo a famílias que vêm passar uns dias de férias à minha cidade. Desde que eles respeitem as regras do condomínio, não é? De barulho, de não degradar os materiais, não sei o que é que isso pode prejudicar. Aliás, os apartamentos que eu adquiri eram em prédios antigos, estavam já degradados, reabilitei-os, e neste momento estão apartamentos com todas as condições, não é? O contributo que nos deixa a empresária Marta Macedo, que agradeço também a participação no Fórum TSF. Vamos ao encontro do economista Ricardo Mota, que nos escuta na Charneca da Caparica. Bom dia. Muito bom dia a todos. Eu não estive a ouvir o Fórum, que não sei se me vou repetir, eu ouvi só estes 2 últimos intervenientes. É o seguinte, eu vivi sempre num condomínio, desde o seu início, portanto fui um dos que montei os estatutos do condomínio, onde na altura solicitamos a colaboração de um gabinete de advogados que montou o condomínio que hoje ainda perdura. Estive lá na administração cerca de 20 anos. Portanto, o que me parece acerca para gerir esse problema é o seguinte, a Assembleia de Condóminos, ao elaborar os estatutos, um dos principais, para mim, os mais corrosivos problemas que existem na gestão de um condomínio são os barulhos e os pingos das águas, das roupas que secam. Foi o que eu assisti durante 20 anos, foi este, os problemas diabólicos na gestão do condomínio. Ora, no aluguer temporário de uma habitação, para mim, o que está em causa só são os barulhos. Mas são os barulhos, tal e qual como disse o último interveniente, os barulhos que respeitam a qualquer um. Um casal que tenha cães faz barulho, muita gente faz barulho e preocupa muita gente que habita de facto nos condomínios. Ora, quando alguém vai alugar temporariamente o seu apartamento, será chamado ao administrador
que lhe entregará, logicamente, o estatuto de condomínios, bom, senhores, tenham cuidado, aqui vivem pessoas como vocês, não é? E se por acaso fizerem barulho, nós atuaremos, teremos de ter uma conversa para ver isto. Parece-me que é só isto que está em causa. Se os barulhos forem os barulhos que todos os outros condóminos fazem, está resolvido o problema. Não, para mim não existe mais problema nenhum. É só barulhos. Cães fazem barulhos, pessoas fazem barulhos. A administração tem que gerir isso. Gerir um ou gerir outro é igual. Só tenho a dizer isso. Contributo do economista Ricardo Mota. Vamos agora ao encontro do presidente da Associação Nacional de Proprietários, António Frias Marques. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz a Associação desta proposta do Partido Socialista? Positiva ou negativa? Muito bom dia a todos. A nossa Associação, todos os dias, recebe queixas de proprietários que não estão sossegados em sua casa, principalmente de noite. A casa que é a sua residência, chegam a casa depois de um dia de trabalho. A casa, muitas delas foram compradas com bastante esforço, de forma bastante suada e com uma certa expectativa de que houvesse sossego no prédio, até escolheram o local, enfim. E a partir de há 3 anos para cá, portanto, num crescendo, começaram a verificar, em muitos casos, que não tinham sossego em casa. Não há dia nenhum que não chegue um mail à nossa associação de associados nossos, que são proprietários de frações em alguns prédios, que dizem que é impossível. Porque é frequente encontrar latas de cerveja no chão e pão e que à noite tem que desligar as campainhas porque, atenção, estamos a falar de uma população de turistas jovens, não estamos a falar de turistas idosos. Que se enganam na campainha da porta e tocam para o andar do lado, enfim, essas coisas todas. O incómodo que as pessoas não estavam preparadas para ter. A partir daqui é que vêm os problemas. É evidente que, se houver disciplina, nada destes problemas se põe. Agora, quanto a nós, o problema, além deste problema de sossego, que é um problema que alguém vai ter que resolver, porque as pessoas, penso que já nos tiraram tudo, as propriedades estão maciçamente a ser tomadas por estrangeiros e agora até nos querem tirar o sossego, que penso que é absolutamente um direito inalienável de qualquer português. A única coisa que é aqui mais importante e que não é falado é que não faz sentido nenhum o alojamento local, na prática, pagar 4,14% sobre a receita total que faz, enquanto eu, como proprietário, com arrendamentos habitacionais tradicionais, pago uns exorbitantes 28%. Repare, são 7 vezes mais. Aqui é que está o cerne da questão. E a partir daqui é que muitas pessoas canalizaram as suas instalações para o alojamento local. Portanto, quem fez esta lei, não há dúvida nenhuma, atenção, eu estou a falar nos 14,14%, já depois de ter passado para sobre 35% da receita, porque anteriormente então era dado, era sobre 15% da receita, não havia ninguém que não fosse montar um alojamento local, que era praticamente só meter o dinheiro ao bolso. Eu e outros associados da nossa associação temos as casas arrendadas aos chamados inquilinos tradicionais e o arrendamento tradicional e todos os anos temos que pagar sobre a renda 28%, além, claro, do IMI, agora do AIMI, todas as outras taxas que apareceram agora, da proteção civil, etc, etc. Aqui é que reside o cerne da questão. Uns são portugueses e os outros são o quê? Nós não podemos considerar que isto seja uma justiça fiscal de maneira nenhuma. E por isso é que as pessoas foram maciçamente para o alojamento local. Portanto, enquanto se mantiver esta diferenciação escandalosa, contra nós escandalosa, entre eu ter que pagar 28% sobre a renda, eu alugo uma casa por 500 euros e 150 são para o Estado, quer dizer, uma coisa absolutamente exorbitante. Além do IMI, estamos a falar só do IRS. E se eu montar um alojamento local, se o tiver legal, porque se não o tiver legal, pago 0 euros, não é? Se o tiver legal, pago 14,14% sobre a receita total. Enquanto não se mexer nestas medidas fiscais, que quanto a nós é o cerne do problema, é evidente que vão continuar a proliferar os alojamentos locais, pois qual é o proprietário que, se tiver possibilidades disso, não quer dispor a sua propriedade em alojamento local. E enquanto isto não for resolvido, realmente, inclusivamente, começam a escassear casas para o chamado arrendamento tradicional. Quer dizer, os turistas estão a entrar à mesma velocidade que os nossos jovens têm de ir trabalhar para os estrangeiros. Eu penso que a situação acho que esta solução para o problema que não nos agrada grandemente. Pode haver realmente umas pessoas que estão a fazer bons proventos com isto, mas não há justiça fiscal nenhuma aqui por trás disto.
Agradeço ao António Frias Marques, não lhe roubo mais tempo, sei que esteve com uma agenda muito complicada esta manhã, não lhe coloco mais nenhuma questão, fico ao essencial da sua posição. Agradeço ao Presidente da Associação Nacional de Proprietários. E que avaliação sobre esta questão polémica faz a Secretária-Geral da Aresp, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Ana Jacinto. Bom dia. Bom dia, Cássio, bom dia ao Fórum. Bom, antes de mais, eu devo recordar a todos os ouvintes que o alojamento local não é um fenómeno que nasceu agora. O alojamento local e as tradicionais pensões, estabelecimentos de hospedagem, estalagens, já existem há muitos anos atrás e sempre existiram. Claro que o fenómeno tem crescido em função da procura que temos tido. Agora, esta procura e este crescimento traduziu-se num fator muito importante para a dinamização das cidades, para a economia e para o turismo, não é? Eu devo recordar que só na cidade de Lisboa, a Aresp recentemente fez um estudo para conhecer o perfil do empresário, para conhecer o perfil do turista, para conhecer a própria tipologia de estabelecimento e chegámos à conclusão que cerca de 60% dos imóveis estavam desocupados. Não é? Portanto, foi o alojamento local que veio regenerar, que veio dar a reabilitação e que veio dar uma dinamização às cidades com esta regeneração. Cerca de 60% estavam desocupados e cerca de 40% tiveram intervenção de regeneração. Portanto, estamos a falar de números absolutamente extraordinários. E isto tem, obviamente, um impacto não só no alojamento local, como depois em todas as outras atividades a montante e a jusante, porque obviamente os turistas quando vêm para o alojamento local também fazem compras, também vão aos restaurantes, também vão ao comércio e dinamizam toda a zona envolvente. Portanto, nós não podemos pôr em causa um setor, um subsetor, digamos assim, tão relevante para a nossa economia. Mas eu diria que nós não podemos viver nesta inconstância legislativa, porque nós dissemos aos empresários que tinham alojamento local, olha, isto é muito simples, tu tens é que fazer o registro, tens que fazer o registro na Câmara, tens que pagar os teus impostos, porque havia muita gente que punha casas à disposição dos turistas e que não estava na economia formal. E o que nós pretendemos é que toda a gente esteja numa economia real e em concorrência, em boa concorrência, é isso que se pretende. E, portanto, dizemos aos empresários tens que fazer isto. E toda a gente, ou pelo menos a maioria, claro que ainda temos alguns alojamentos que não estão devidamente registados e, portanto, temos que procurar fazer com que eles se registrem, mas a grande maioria, daí também o número crescendo, fez estes registros e está a trabalhar em economia formal. E agora dizemos, bom, mas agora já não podes ter a tua atividade porque agora vais ter que pedir autorização aos condóminos. E estamos a falar de estabelecimentos mais recentes, mas aquilo que nos preocupa, obviamente, são os estabelecimentos que estão a funcionar há 30 e 50 anos e, portanto, sempre que estiveram a funcionar nesta atividade. É, de facto, preocupante. E foi com alguma surpresa que fomos confrontados com esta proposta legislativa, que esperamos que seja só uma mera precipitação, porque, obviamente, tem um impacto muito significativo. O que nós devíamos, efetivamente, pensar era em mexer e verificar o que é que temos que corrigir no regime do arrendamento urbano. Porque desde que houve a última alteração ao regime do arrendamento urbano, a Aresp tem vindo a dizer que misturar o que é arrendamento habitacional com o arrendamento não habitacional é um erro. É um erro e temos aqui uma matéria que estamos a trabalhar com o Governo porque esta questão tem que ser devidamente clarificada, deve haver um regime de arrendamento específico para as atividades económicas e aí sim temos que trabalhar nesta matéria. Agradeço o contributo da Secretária-Geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que nos liga de Lisboa. Peço ao professor José Ferreira, que está em São João do Estoril, um pouco mais de paciência, porque, tendo em conta mesmo isto que acaba de nos dizer a Secretária-Geral da Aresp, importa ir ao encontro do engenheiro Reis Campos, que lidera a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Sr. Engenheiro, bom dia. Ora, temos ouvido e acabámos de escutar um argumento em defesa de que este alojamento local tem sido essencial para a reabilitação urbana e para o relançamento do setor do imobiliário e da construção civil. Como é que o engenheiro Reis Campos vê esta proposta para trazer novas regras ao alojamento local? Olha, eu concordo com aquilo que foi dito e eu acho que a atração do investimento e aquilo que contribui para a reabilitação urbana não pode deixar de ter em conta essas novas realidades. Eu entendo que o alojamento local é um fenómeno que é muito localizado e ao mesmo tempo também é um fenómeno recente e que não é só em Portugal, mas neste momento está a ser discutido noutros países esta questão do alojamento local. O alojamento local é localizado porque, se repararmos, em cada 10 alojamentos,
5 estão no Algarve, 2 na cidade de Lisboa e 1 na cidade do Porto. O resto é ao longo do país. Portanto, nós estamos a falar do alojamento local, que representa ainda uma percentagem relativamente pequena, o que não quer dizer que não tenha de ser olhado com atenção. Agora, a questão da proposta da alteração da lei do alojamento local, que não deve, na minha opinião, eu acho que a desregulação é indesejável. A lei não pode ser cega, tem de salvaguardar o direito à propriedade, mas também deve salvaguardar e deve ter em conta e deve ser válida para os proprietários do imóvel. E, portanto, uma lei equilibrada tem de ser aquela que tem de pôr não pode inviabilizar, e não é solução, impor regras de utilização, e que deve garantir, digamos, a segurança do imóvel, o conforto e a adequação da conservação dos imóveis. Portanto, eu acho que também não pode, esta lei, como disse, não pode ser cega e só ser vista de um lado, quer do proprietário ou dos proprietários de imóvel, em vez de eles chamarem condóminos. Eu acho que é importante, porque neste momento este é um fenómeno, como digo, é um fenómeno que é generalizado, que é recente e que só se verifica porque nós temos hoje um turismo e um investimento estrangeiro que são notórios e que são importantes para o país, para a reabilitação, para o investimento, para o emprego, mas também não podemos pôr em causa, digamos, questões como a segurança do condomínio, o conforto, ou a omissão, ou até o desconhecimento do condomínio em relação a problemas que têm a ver com a vivência dessas pessoas. E a ideia que temos, Engenheiro Reis Campos, de que este alojamento local tem sido importante para a reabilitação do setor do imobiliário, é verdadeira? Tem de facto uma dimensão importante ou é residual? Não, aliás, o problema do alojamento local existe em qualquer país, em qualquer cidade do mundo, da Europa. E é um fenómeno, como digo, para já não põe em causa o arrendamento normal. Ainda aquilo que estamos a falar ainda de 42 mil alojamentos em quase 800 mil de arrendamento tradicional. Portanto, não é para já preocupante. Agora, tem de haver regras e não pode só defender-se o direito à propriedade sem esquecer que também os proprietários de imóvel. Portanto, a lei tem de ser equilibrada, tem de haver bom senso e não pode pôr-se em causa, como digo, questões que têm a ver com cada caso e, portanto, é um fenómeno novo e que não se pode esquecer que é importante para a economia, para a reabilitação urbana, para a resolução da degradação do património que nós tínhamos, é tudo fundamental, mas também não pode ser esquecido os proprietários dos imóveis. Agradeço ao Presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, o Engenheiro Reis Campos, a participação no fórum e agradeço já ao Professor José Ferreira, que nos liga de São João de Estoril, estes longos minutos de espera. Bom dia, qual é a sua opinião, Professor? Bom dia, cumprimentos para o senhor e a todos os ouvintes. Eu sou nisso, estou taxativo. Acho que é evidente que há uma situação limite, mas basta ver o comportamento de os nossos estudantes este ano nas viagens de finalistas que efetuaram na Páscoa, para ver o tipo de problemas que isto pode levantar dentro de um imóvel de habitação. As pessoas quando compraram as suas casas e são proprietárias, compraram uma casa para habitar ela com a sua família, com os seus filhos, que têm que trabalhar, têm que cumprir horários, têm que levar os filhos à escola, etc. É evidente que isto é quase incompatível com, não digo com todos, mas com a generalidade das pessoas estrangeiras que pretendem residir passar umas férias em Portugal. É evidente que estão no seu direito, mas isto vai levantar inúmeros problemas, tenho a certeza absoluta, relativamente a problemas das pessoas descansarem, de conservação de elevadores, de sujidades que aparecem nos prédios, portanto, isto para mim não faz qualquer sentido. Faz sentido que haja autorização da Assembleia de Condóminos e portanto, o resto é gente, nós andamos todos aqui a brincar, é passar as responsabilidades uns aos outros. Agora que isto vai levantar problemas gravíssimos, vai. Aqui em São João de Estoril há uns prédios altos que são com apartamentos pequeninos,
são gestores do mar e que há uns tempos optaram por esse tipo de aluguer. Os prédios estão completamente descaracterizados. As pessoas que lá vivem ninguém conhece. As pessoas que eu vejo passar da minha casa são diferentes de semana para semana. Portanto, não podemos confundir casas de habitação com casas de férias. É tão simples quanto isso. Portanto, eu sou completamente contra e digo a essas pessoas todas que, se a senhora que vendem esta coisa, se gostariam que no andar de cima da sua habitação e para terem o seu descanso e o seu conforto, gostava que fosse alugado para este tipo este tipo de negócio. No fundo é isto que eu queria dizer. Pronto, olha, bom dia, muito obrigado. Obrigado, Sr. João Ferreira. Fica esta opinião e com esta pergunta para ilustrar o tema que hoje aqui debatemos. E que opinião tem o empresário hoteleiro Luís Alves Sousa, que nos escuta em Lisboa? Bom dia. Bom dia. Olha, eu gostava de dizer que, logo à partida, que nós, hoteleiros, enfim, recusamos que haja qualquer problema de concorrência relativamente ao alojamento local. Enfim, sempre fomos abertos à concorrência. Isto é um negócio que há muitos anos é livre em todo o mundo e portanto, não é por aí que temos problemas. Inclusivamente, eu estou ligado a uma empresa que também tem alojamento local, mas organizado. E quando falamos em alojamento local, é exatamente necessário esclarecer quais são os problemas que estão hoje em cima da mesa. Já existe alojamento local há muitos anos, como já foi dito, as antigas pensões, albergarias, estalagens, tudo isso hoje está no alojamento local. Portanto, o problema surge com os apartamentos que estão a ser alugados a turistas e que não têm qualquer controle. São unidades isoladas, a quem se entrega uma chave a uma família ou um grupo de jovens, ou seja, quem for, que vai para lá e não respeita realmente os outros residentes. E isso está a criar aqui um problema, essencialmente em Lisboa, que eu agora conheço melhor, está a criar um problema e uma imagem do alojamento local que, na minha opinião, não corresponde à verdade. Porque, como já disse, há muito alojamento local organizado em edifícios, mesmo em alguns edifícios ainda com residentes, mas onde existe uma recepção ou uma portaria ou alguém que durante a noite e durante o dia controla esses problemas que estão a surgir nos outros lados com os turistas, desde o lixo ao barulho, essa coisa toda. Portanto, acho que é uma atividade comercial que tem que ser regulada. Há muita gente realmente a ganhar dinheiro com isso e eu fico todo contente que ganhe dinheiro com o turismo, mas a verdade é que tem que haver algumas regras e tem que se respeitar os residentes e quem investiu num prédio para ter a sua casa e o seu sossego e que é um fator e um ativo importantíssimo para o nosso turismo, porque nós sem residentes realmente não conseguimos ter a cidade que existe e que queremos, perdemos a caracterização toda da cidade e isto pode criar algum tipo de problemas a médio e longo prazo, porque se realmente Lisboa começar a ficar só com turistas, às tantas as pessoas não vêm cá para ver turistas, não é? Portanto, eu gostava de que houvesse aqui alguma calma a discutir este assunto de parte a parte e os representantes do alojamento local e, enfim, que não entendessem nisto como uma má vontade contra o alojamento local na totalidade, mas acho que realmente este problema dos apartamentos isolados em edifícios mistos, com habitação e turismo, tem que realmente ser resolvido, porque conheço inúmeros casos, inúmeros de famílias com problemas e isso realmente não é saudável nem para a cidade, nem para nós, nem para o futuro do turismo. Obrigado, Luís Alves Sousa, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Vamos agora ao encontro do empresário Luís Oliveira, que nos escuta no Porto. Bom dia. Olá, bom dia. Portanto, a minha opinião já foi dita aí um pouco por todas as pessoas que fazem o alojamento local. Eu também faço alojamento local e também tenho o arrendamento tradicional. E, portanto, a utilização do imóvel, a questão do barulho, tanto é igual para o turismo como é igual para as pessoas que vivem na cidade. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Porque o turista, quando vem, tem que se adaptar às regras tanto do prédio, da utilização do prédio, como tem que se adaptar às regras da utilização
do trânsito quando anda de carro no trânsito. Portanto, essa questão eu acho que é uma falsa questão. Em relação à atividade económica, pois tem que ser uma atividade económica como qualquer outra, que tem que ter regras, é uma atividade económica que é recente, que está a evoluir e, portanto, mesmo quem faz as regras e as leis para a atividade económica também vai acrescentando. O que eu acho é que deve deixar é acontecer o mercado, porque o que acontece é que as rendas de facto aumentaram e isso tem uma consequência. Portanto, eu não posso viver hoje no centro da cidade, não é fácil para mim encontrar no centro da cidade uma renda igual à que tinha há 3 anos atrás, há 5 anos atrás. E, portanto, eu vou ter que procurar, se calhar, afastar-me do centro da cidade e, portanto, as cidades estão a crescer com isso. Mas também crescem a nível económico porque existem mais restaurantes, existem mais cafés, existem mais atividades para, portanto, dar serviços ao turista. E, portanto, com isso a cidade também cresce. E cresce também, as pessoas depois também acresce mais o emprego, como já há sinais disso, não é? A economia também está a crescer devido ao turismo. Isso tem que ser visto, as cidades têm que crescer. Há um preço, efetivamente, a pagar pelo crescimento que o turismo está a fazer. Existem mais dificuldades na cidade, existem dificuldades, há mais gente, há mais turistas, há mais confusão, digamos assim, de pessoas no centro da cidade que havia há 10 anos atrás. Mas não são tudo desvantagens, existem muitas vantagens. Por exemplo, eu sou do Porto e há 10 anos atrás o centro do Porto estava degradado, não havia esta oferta de qualidade, digamos assim. Temos restaurantes, temos cafés, temos serviços, também é mais agradável para nós irmos ao centro da cidade. Portanto, o turismo veio trazer vantagens. Há preço e há esforço a fazer, como em tudo o resto. Na parte da legalização, é uma parte que toda a gente tem que ter e é uma parte como qualquer outro negócio que se vai adaptando, como é esta coisa nova do lado dos táxis e dos Ubers. Então, tem uma evolução e as coisas vão-se adaptando às novas regras. E, portanto, na utilização as regras existem e tanto faz ser para turista como ser para um habitante local. Portanto, o barulho tem uma hora determinada, a utilização do imóvel é uma pessoa, portanto, tanto faz ser uma pessoa que vem de um outro país como uma pessoa de cá. Ao utilizar um elevador, utiliza um elevador, não faz diferença. Portanto, faria diferença se fosse mais pesado ou mais leve, de resto não faz diferença nenhuma. Portanto, e esses problemas de barulhos têm que ser debatidos assim. Agora, efetivamente, eu acho que a principal questão é estarmos a exigir aos proprietários que tenham habitações ao preço que tínhamos há 5 anos atrás. Pois o mercado evoluiu, portanto os proprietários também têm o direito de acompanhar e tirar mais proveito do seu imóvel. Agradeço também o seu contributo, Luís Oliveira, para este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro da Presidente Executiva da Associação de Hotelaria de Portugal, Cristina Cisa Vieira. Bom dia, bem-vinda a este Fórum TSF. Que avaliação faz a Associação de Hotelaria de Portugal desta proposta para regulamentar o alojamento local? Muito bom dia a todos, bom dia ao Fórum TSF, obrigada pelo convite. Com pena minha não ouvi até aqui o vosso fórum, gostava de o ter podido fazer, mas não foi possível. Ora bem, há aqui algo que nos parece evidente do ponto de vista da organização formal deste negócio. Primeiro é que há efetivamente um problema neste momento, ou seja, tem-se assistido a conflitos, a relações mais ou menos abrasivas entre proprietários, uns que destinam claramente a sua casa apenas à habitação, outros que nela desenvolvem algum tipo de indústria ou negócio, digamos assim. Neste caso, queremos aqui que se está a perder uma boa oportunidade, porque esta proposta, de facto, está, a nosso ver, arrancou sem estar devidamente estruturada. Nós, a Associação de Hotelaria de Portugal, já tínhamos feito uma proposta bastante mais densificada ao Governo, porque desenvolvemos um estudo com a Universidade Nova de Lisboa, com a Nova Business School e com a Faculdade de Direito da mesma Universidade,
que concluiu, entre outras, da necessidade de se intervir neste mercado e nestas relações entre proprietários. Agora, precisamente, isto precisa de uma melhor estruturação e estou em crer que neste momento, de facto, estamos a desperdiçar uma oportunidade andando à volta do problema e não enfrentando como deve ser, de frente, de facto. Há algo aqui que queremos dizer. A Associação de Hotelaria de Portugal considera que o alojamento local é um negócio importante, complementa a oferta turística, faz parte da oferta de um país cosmopolita, ecuménico, diversificado. Portanto, não se olha para o alojamento local hoje em dia como uma situação de concorrência desleal com a hotelaria. Longe disso. A hotelaria também tem timeshare, também tem apartamentos turísticos, aldeamentos, parques de campismo. Portanto, há toda uma pleiade de oferta para alojamento de turismo, porque é disso que se trata. O alojamento local é, como a lei o define, alojamento para turistas. E, portanto, é por isso que neste momento está em discussão, inclusive nos tribunais portugueses, a situação se há ou não uma alteração do uso ou do fim a que a fração se destina, quando, estando no título constitutivo, a mesma se destina à habitação, ela de facto tem uma utilização diferente. Por exemplo, há tipos de alojamento local, é o caso dos hostels e dos estabelecimentos de hospedagem na generalidade, que são alojamento local. E todos nós sabemos que são oferta estruturada de serviços, oferta de alojamento coletivo, blocos de apartamentos, etc., que estão dentro do mesmo pacote do alojamento local. Não faz qualquer sentido que um hostel, por exemplo, que possa funcionar num terceiro andar, portanto, uma fração autónoma, que inclusive pode ser fundida sem autorização dos condóminos, esquerda e direita, é fundido e é instalado um hostel. É um alojamento local. No título constitutivo diz que é para a habitação. O hostel funciona porque é alojamento local com um título constitutivo para a habitação. Fará sentido que isto que é efetivamente... E nós temos vários associados na associação que são hostels, mas... podendo ser esta fração autónoma, fará sentido que, que o regulamento de condomínio e os condóminos, os demais proprietários, não possam dizer, não, este prédio destina-se à habitação, os diversos proprietários destinam-se à habitação, e, portanto, ter aqui um hostel é algo que efetivamente compromete ou altera o fim a que a fração se destina. Já se tratar de uma situação em que, esporadicamente, 3 meses por ano, ou porque, estamos a falar a título exemplificativo, ou porque é precisamente em regiões do país em que há uma segunda residência. De facto, esta fração entra esporadicamente, periodicamente, no comércio de alojamento para turistas, faz sentido fazê-la depender da autorização dos condóminos? Talvez não faça. Portanto, é por isso que isto tem que ser mais densificado. Repare, o Código Civil permite, efetivamente, que o título constitutivo da propriedade horizontal e o regulamento de condomínio imponham limitações aos proprietários e digam, e vedem determinado uso. Mas também se diz que há usos compatíveis com a habitação. Portanto, há usos compatíveis e há situações em que é possível limitar. Portanto, não sei se sabem, mas é proibido fazer determinadas atividades dentro das frações destinadas à habitação. Portanto, há uma série de situações que devem ser reguladas pelo condomínio. É evidente que o legislador tem que intervir e é isso que a Associação de Hotelaria de Portugal disse. Portanto, há esta situação de distinguir caráter esporádico de alojamento versus caráter permanente ou duradouro. Alojamento coletivo, hostels e estabelecimentos de hospedagem e blocos de apartamentos turísticos versus apartamentos isolados. Distinção de períodos de tempo, não é? Qual é o período mínimo de tempo? Eu consigo perceber que se eu tiver todos os dias pessoas diferentes a entrarem no prédio, é uma situação que compromete, inclusive, a segurança. Eu tenho que reconhecer as pessoas do prédio. Há ali relações, de facto, de vizinhança que são estabelecidas em razão, de facto, do conhecimento que tenho de quem usa as frações dos meus vizinhos, não é? Portanto, eu compreendo e nós entendemos que há efetivamente necessidade de intervir. E é necessário que, de facto, em termos de autorizações dos demais comproprietários, elas sejam obtidas quando se trata de dar à fração um uso diverso do fim a que ela se destina. O que neste momento também se discute em tribunal é se o uso da fração para alojamento local é um fim diferente do uso habitação.
E é nesta situação que nós entendemos que, de facto, o legislador deve intervir. Não é deixar para os tribunais e para o Constitucional vir a resolver uma questão quando, a nosso ver, neste momento, o Governo e os partidos políticos com representação até na Assembleia têm informação bastante que lhes permitam intervir nesta matéria. Por um lado, para regular as relações entre proprietários e balizar efetivamente os poderes da Assembleia de Proprietários. Portanto, Assembleia Geral de Condóminos também se percebe qual é o tipo de maioria que queremos aqui. É uma alteração de facto permanente. Um hostel tem o mesmo peso relativo que um apartamento. Depois há efetivamente aqui limites que têm a ver com o usufruto deste rendimento suplementar, de facto foi muito importante no nosso país. Portanto, nós também temos em consideração este lado económico da utilização da fração para este fim e que, de facto, permitiu e permite ainda a muitas famílias equilibrarem o seu orçamento. Agora, já estamos a olhar para isto como um negócio. Quando se fala na reabilitação urbana que o alojamento local permitiu, cuidado, quer dizer, é evidente que não estamos a falar destas pessoas que colocam esporadicamente a sua fração no mercado de alojamentos para turistas. Estamos a falar de profissionais que, e muito bem, reabilitam e aproveitam as vantagens fiscais e outras que este negócio lhes traz para, de facto, se lançarem no alojamento para turismo. Portanto, não, temos que distinguir as coisas. De facto, de um lado é o alojamento local operado por operadores individuais, que fazem um complemento, que têm uma segunda residência que põem a render, e aí são questões de transparência fiscal. E são muito importantes, e é isso que neste momento o Governo tratou de corrigir, e bem. Outra coisa é dizer, não, estamos com uma oferta estruturada, um bloco de apartamentos turísticos que serve, que faz serviços e que de facto tem uma oferta estruturada e que vive também com uma licença que não será mais ajustada porque não estamos a falar de habitação. E obrigado pelo contributo que trouxe a este debate. Cristina Cisa Vieira é a Presidente Executiva da Associação de Hotelaria de Portugal. Já devia terminar este fórum neste momento, mas tenho em linha já há largos minutos o Rui Silva, consultor de segurança que nos liga de Lisboa e a quem eu pedia uma grande capacidade de síntese. Bom dia. Bom dia, Manuela Cássio. Estou duas linhas. Perfeitamente de acordo com a ouvinte anterior. Sou favorável à existência de legislação, tratando-se do negócio à legislação. Agora, gostava de sublinhar o seguinte e deixar um desafio ao Governo. Os condomínios no nosso país, e eu falo por experiência própria, ninguém quer ser o chamado administrador do condomínio, porque é um problema eterno. Este problema tem anos. Os condomínios no nosso país vivem problemas de gestão do condomínio incríveis. Eu dou-lhe o caso de dois exemplos que eu conheço. Tenho um caso do indivíduo que tem um resto de chão e há 3 anos que anda em litígio com o condomínio porque não quer participar nas obras dos elevadores. No entanto, está a alugar o resto de chão para este tipo de situações. Portanto, é aqui eu acho que o Governo devia ser mais exigente e ir ao fundo da lei, porque a legislação existe. O Código Civil prevê a habitação em condomínio, a regulamentação em condomínio, regulamentos de condomínio, etc. Mas os condóminos sabem que uma dívida de 100 euros, uma dívida de 1.000 euros, uma dívida de 2.000 euros, ninguém tem autoridade para fazer nada porque os casos arrastam-se e não se resolve. Depois aparecem as firmas de gestão de condomínio, que aparecem e desaparecem, que assim que esvaziam os fundos de maneio dos condomínios, elas desaparecem. Portanto, eu deixava aqui o meu reto ao Governo, para já que vai legislar, ir a fundo com a questão dos condomínios, porque estamos a falar de situações muito complicadas e eu estou a ver as assembleias de condóminos, normalmente, e mais uma vez, por experiência própria, os condóminos, os chamados, os que implicam, os que votam permanentemente contra, são os que vão criar problemas neste tipo de situação e normalmente são os que não pagam, são os que não querem assumir compromissos. Portanto, eu deixo o reto ao Governo ir a fundo com a gestão dos condomínios, ir a fundo para conseguir uma maneira de se legalmente poder acionar casos de dívidas, casos de litígios que devem ser no nosso país. Os tribunais devem estar cheios deste tipo de situações. Obrigado, bom dia. Obrigado pelo seu contributo e capacidade de síntese, Rui Silva. É com esta opinião que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde debatemos a polémica do alojamento local. Quanto ao inquérito que está na página da TSF da internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o alojamento local deve ficar sujeito à autorização das assembleias de condóminos. 83% dos ouvintes que responderam ao inquérito responderam não.